Olá a todos e todas, eu sou Fernando Mendes Coelho, sou integrante do GELV e hoje vou comentar um pouco com vocês sobre uma leitura que fiz do livro A Ordem do Capital, como economistas inventaram a austeridade e abriram caminho para o fascismo. Livro da autora italiana Clara Mattei e publicado no Brasil pela editora Boitempo. Esse livro foi lançado no final de 2023, em novembro, uma publicação recente e que fala de um tema muito importante tanto lá no século XX, na década de 20 do século XX, como na década de 20 do século XXI, que é a austeridade. Ou seja, o que é a austeridade? A austeridade nada mais é do que uma série de políticas econômicas que visam o equilíbrio orçamentário, a diminuição dos gastos do governo. O governo pretende arrecadar mais e gastar menos. Ele enxuga os seus gastos das políticas públicas, obras públicas, das empresas estatais, da Seguridade Social, enfim. A austeridade, ela visa esse aperto dos cintos na economia, gerando desemprego e uma série de problemas sociais também, porque ela favorece apenas os mais ricos, as elites. E a Clara Mattei, ela é muito assertiva nessa questão. E muito interessante também que, se a gente observar aqui, na capa do livro, está grifado austeridade e fascismo, ou seja, essas duas palavras são chaves. De acordo com a argumentação construída pela autora ao longo do livro, a austeridade pavimenta o caminho para o fascismo, na medida em que despolitiza as pessoas, que retira o caráter político da economia, que transforma a economia numa ciência neutra, não dentro de uma lógica que está imbuída na sociedade, misturada na sociedade. A economia, ela não é pura. Ela não está imune das relações políticas, sociais, culturais. E a teoria da austeridade, ela coloca a economia como uma ciência mais no sentido positivista da ideia, uma ciência dura, porque numa época, na década de 20, em que a economia ela buscava construir as suas teorias, principalmente a partir da teoria neoclássica da economia, em elementos da matemática, da física, da estatística, buscando esse caráter mais dentro da perspectiva da época científico, ou seja, a economia estava dialogando muito com as ciências duras e trazendo esses elementos, e ela parecia mais uma técnica. Então, quer dizer, a economia política lá dos clássicos foi perdendo espaço para a economia neoclássica, dos matemáticos, dos estatísticos, uso de equações, de curvas, de equilíbrio, etc. Então, a década de 20, ela foi muito marcante, a década de 20 do século 20, do crescimento dessas teorias, principalmente pós Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra muito industrial. Os estados, eles organizaram a sua produção para a guerra, as indústrias, as fábricas. E após a Primeira Guerra Mundial, existia também um forte movimento operário surgindo, sindicatos, principalmente nos países analisados pela Clara Mattei, que é Itália e Inglaterra, mas tiveram um movimento muito parecido em relação à austeridade. Então, quer dizer, a austeridade surgiu na economia, na teoria econômica, e foi transportada para as políticas de Estado, ou seja, como que os estados, os economistas técnicos que passaram a fazer parte do staff do governo, criavam as suas políticas de austeridade, de redução dos gastos do governo. Você tinha essa ideia de que você deveria arrecadar mais e gastar menos. E do ponto de vista do trabalhador, você deveria produzir mais também e gastar menos. Ou seja, se na grande escala, se na macroeconomia, o Estado ele precisava se equilibrar, as famílias também. Apertando os cintos, consumindo menos e produzindo mais. Essa era a tônica da austeridade. Mas então, como que essa austeridade, de acordo com os argumentos da Clara Mattei, influenciaram esses dois países europeus? Vamos pensar que eles estavam em momentos diferentes do capitalismo. A Inglaterra era o país onde surgiu a Revolução Industrial, altamente industrializado, um país que exportava para todo mundo, uma potência imperial. E a Itália era um país agrícola que estava se industrializando. Os papéis das elites capitalistas nesses dois países são diferentes.
Você já tinha um capitalismo mais amadurecido na Inglaterra e um menos amadurecido na Itália, mas as relações hegemônicas entre as elites elas estavam consolidadas. E aí o que aconteceu, né? Pós Primeira Guerra Mundial, os movimentos trabalhistas, né, os sindicatos, os movimentos operários, a praxis operária, né, os discursos de fortalecimento dos trabalhadores estavam muito em voga na Itália e na Inglaterra. E o Estado ele precisava reagir contra isso. Não o Estado, mas a elite capitalista, em parceria com o Estado. E aí, com o surgimento da economia neoclássica, ou com a disseminação da economia neoclássica, os economistas se viam muito como técnicos. Existia a ideia de uma teoria econômica neutra, né, que não era política. Então, quer dizer, esse descolamento da economia da política. E em países como a Itália, por exemplo, de Mussolini, em que ele construiu o seu staff de técnicos, ele passava a usar a austeridade como uma forma de enfraquecer os trabalhadores. Como então que essas políticas econômicas da austeridade elas influenciaram no enfraquecimento da classe trabalhadora ou dos direitos trabalhistas, de mobilização, de greve? Com essas medidas econômicas, colocadas como técnicas, né, e que previam esse equilíbrio orçamentário pós os déficits da Primeira Guerra Mundial, a classe capitalista, em conluio com o Estado, em simbiose com o Estado, começaram a estabelecer algumas políticas monetárias e fiscais. Por exemplo, um exemplo que a autora coloca no seu livro é sobre a Inglaterra, em que a libra esterlina foi valorizada a partir de uma política monetária de redução da oferta da moeda. Daí o que aconteceu? Os produtos britânicos se tornaram mais caros para exportação, diminuindo a compra, né, a demanda por esses produtos internacionalmente, e houve uma diminuição das vendas, ou seja, a oferta, a produção britânica começou a diminuir. Isso fez com que aumentasse o desemprego, quer dizer, precisava de menos mão de obra, tendo em vista a desaceleração da economia. Mas pode se perguntar, nossa, isso parece irracional. É uma política econômica irracional, porque diminuiu as vendas dos produtos ingleses internacionalmente, enfraqueceu a indústria local. Em termos, né, os capitalistas, eles ainda, de certa forma, continuavam, né, hegemônicos, mas eles conseguiam com isso aumentar o desemprego, diminuir os salários e desmobilizar os sindicatos. Porque as pessoas precisavam comer, elas precisavam trabalhar. Então o que isso fez? Né? Essas políticas ditas econômicas para estabilizar a economia, estabilizar o orçamento, valorizar a libra. Por outro lado, enfraqueceram as classes trabalhadoras, desmobilizaram os sindicatos. Ou seja, né, quem não detinha o capital, mas apenas a mão de obra, tinha que se submeter à diminuição do emprego, das ofertas de emprego, a diminuição do salário. Então aceitava o emprego e não se mobilizava contra o capitalista, tendo em vista que queria garantir o seu sustento e da sua família. Os capitalistas desses países, tanto da Itália quanto da Inglaterra, com as políticas de austeridade, conseguiam fazer essas manobras. Então, a princípio, pode parecer irracional do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político, era uma alternativa para combater as contra-hegemonias que surgiram nos anos anteriores. Movimentos fascistas, né, o movimento de Mussolini, né, principalmente, ele buscava duas coisas: coerção e consenso. A coerção é pela força do Estado, né, de não se mobilizar politicamente, né, das minorias não se mobilizarem politicamente, não desestabilizarem o poder ditatorial, o poder totalitário, não questionarem os posicionamentos militares, principalmente do Duce, né, do Mussolini. E o consenso é que todos precisavam se unir para manter a economia forte em prol, né, de um futuro melhor do país, em prol de um desenvolvimento econômico, de um equilíbrio das contas públicas. O trabalhador ele tinha que ter esse compromisso com a sua fábrica, com a sua produção, com o seu capitalista, com o seu empresário que mantém ali a fábrica que ele trabalhava, com o seu patrão. Não se deveria mobilizar-se em sindicatos, tendo em vista que os sindicatos eles
eram combativos, eles não somavam de acordo com essa teoria, eles apenas desequilibravam o sistema de livre mercado, de livre forças, não só da oferta e demanda de preço e quantidade de produtos, que se buscava o equilíbrio nessas teorias ditas neutras, neoclássicas da economia, e por outro lado, né, despolitizavam o trabalhador, na medida em que enfraqueciam os sindicatos e faziam com que eles pensassem em seu compromisso com o país, em seu compromisso em guardar o seu dinheiro, não consumir, enquanto que as riquezas que ele produzia, todo o dinheiro, toda a produção, né, que ele já produzia mais, se convertia em lucro capitalista, se retirava dos pobres e esse sistema reorganizava a economia em prol das hegemonias, em prol das elites econômicas. E o trabalhador, né, dentro da leitura que ele fazia, de um consenso, era que o Estado precisava desse equilíbrio pós-guerra, esse equilíbrio do orçamento. Então ele pagava mais impostos, ele tinha direitos reduzidos, ele não se organizava politicamente, os sindicatos perdiam força de negociar salários, o trabalhador só perdia nesse processo. E a Clara Mattei, ela vai muito bem nessa linha, ela explica muito bem isso a partir de diversos elementos da economia da época. A Clara Mattei, ela vai muito bem, né, nesse ponto, ela explora muito bem essas questões. E ela fala que existiram alguns elementos que potencializaram essa despolitização do trabalhador. Porque os movimentos contra-hegemônicos anteriores previam algumas coisas, como a desnaturalização do capitalismo, ou seja, não é um sistema que existe naturalmente por forças de mercado, por forças extra-humanas, né, que controlam, né, toda a economia sem um planejamento, e o planejamento ele é nocivo a isso, por isso que o Estado deveria deixar o mercado fluir. A centralidade da capacidade de ação dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores não deveriam se unir, não deveriam centralizar as suas ações em sindicatos, por exemplo, e muito menos ir para a praxis. E também se tinha a ideia da unidade da economia com a política, coisa que esse discurso, né, essa construção da ideia da austeridade, ela desconstruiu. A austeridade desmobilizou os trabalhadores e, de certa forma, né, a gente pode fazer as associações com o neoliberalismo, que surgiu como doutrina algumas décadas depois, que é um elemento central do neoliberalismo, a austeridade. E a teoria econômica neutra, né? A teoria econômica alheia ao planejamento. A teoria econômica ela é como se fosse uma força extra-humana que os humanos não conseguem controlar, mas que existe uma ideia de um equilíbrio espontâneo, de uma força espontânea, como se fosse uma força da natureza. Essas teorias da austeridade, principalmente em relação ao neoliberalismo, elas sempre estão presentes. Estiveram presentes aqui na década de 20, depois na organização do neoliberalismo como doutrina na década de 40, depois no neoliberalismo como ação na década de 70 e 80, neoliberalismo de hoje em dia também, que se reproduzem esses discursos. Por isso que é importante a leitura do livro da Clara Mattei, para a gente perceber como as violências econômicas, essa violência que ela está escondida a partir de uma teoria econômica pura, em que os trabalhadores têm que abrir mão de seus direitos, abrir mão da previdência, abrir mão dos sindicatos em prol de um bem comum, na verdade esconde ali uma racionalidade em que o capitalismo ele faz essa transferência da riqueza dos trabalhadores, né, do que deveria ser do trabalhador para as classes hegemônicas. É um discurso muito vivo dos anos 20 do século XX, como ela, né, aborda, para construir essa noção de como que a austeridade levou a regimes fascistas, como o do Mussolini, mas também hoje em dia. Né, a gente viveu aí, nos últimos anos, né, um governo no Brasil, né, o governo do Bolsonaro, que tinha o Paulo Guedes, que pregava a austeridade econômica. Não só ele, mas diversos aí no mundo. E por trás uma noção de autoritarismo, uma ideia totalitária, uma ideia de que a economia precisa estar acima do político. E daí vem essa separação, que estava lá no discurso do Mussolini, né, sobre a austeridade na década de 20, na Carta do Lavoro, na Carta do Trabalho, né? E como está hoje em dia na mentalidade de muitas pessoas que acreditam que a economia está acima do Estado e do bem-estar social. Fica como sugestão a leitura de A Ordem do Capital, para entendermos como que as violências econômicas elas operam hoje em dia
a partir da austeridade, né, com as políticas neoliberais, e como isso tem muito a ver com a ideia do neofascismo também, né? Então, quer dizer, são duas variáveis muito correlacionadas. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. O Gelvi está presente também no Instagram. Se você gostou do conteúdo, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, né, curta. A ajuda de vocês é muito importante para que possamos continuar a crescer, e espero vocês no próximo vídeo aqui no canal do Gelvi.